Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 19 de março de 2026, e nossos queridos amigos Richard D. Wolff e Michael Hudson estão aqui conosco. Bem-vindos de volta. Plenty. Feliz das for estat voling. Deixe-me começar com um dos artigos da The Economist. Veja o que ele diz. Eles chamam a operação de Donald Trump de Operação Fúria Cega. O artigo afirma que a guerra no Irã está deixando Trump mais fraco e mais irritado. O que está acontecendo agora é bastante impressionante. A nova escalada é o ataque às instalações petrolíferas iranianas, que desencadeou uma reação massiva em toda a região. Do Catar à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos, ao Kuwait e até Haifa foram atingidos por mísseis iranianos. Até agora, a Reuters informou que o Catar perdeu 17% de sua capacidade de produção de GNL, e isso pode ser um grande problema para o mercado. Ao mesmo tempo, temos o problema do Estreito de Hormuz. Antes de passar a palavra para você, Michael, para entender sua visão sobre o que está acontecendo agora, aqui está o que Scott Bessent disse sobre as sanções, pois as dificuldades que surgem no Estreito de Hormuz estão exercendo muita pressão sobre a economia global. Aqui está o que Scott Bessent disse. Eles romperam o plano de contingência em toda a administração e no Tesouro. Nós retiramos as sanções sobre o petróleo russo. Sabíamos que havia cerca de 130 milhões de barris no mar e criamos oferta além do Estreito de Hormuz. Então, antecipamos isso. Sabíamos que poderia haver um ponto de estrangulamento temporário, e quero enfatizar, temporário ali. Havia 130 milhões de barris em armazenamento flutuante. Nos próximos dias, e podemos retirar as sanções sobre o petróleo iraniano que está no mar, cerca de 140 milhões de barris. Então, dependendo de como se contabiliza, isso representa de 10 dias a 2 semanas de oferta que os iranianos vinham enviando. Tudo isso teria ido para a China. Em essência, estaremos usando os barris iranianos contra os próprios iranianos para manter o preço baixo pelos próximos 10 ou 14 dias enquanto continuamos esta campanha. Sim, Michael. Antes mesmo de você passar por Mike, todo mundo deveria apreciar o que esse homem acabou de dizer. Ele basicamente disse que o alto é alto, o alto vai fazer o alto cair, e então teremos o baixo e ele vai subir. E vamos usar contra os iranianos o fato de que estamos permitindo que eles vendam seu petróleo para a China. O que, aliás, eles já faziam muito bem de qualquer forma. Sabe, quando você precisa recorrer a esse nível de barulho e faz de conta incoerente, é porque está bem perto do fim, já que não tem muito a perder. A credibilidade já se foi. Então você não está forçando a credulidade, ela já está deformada além das palavras, de qualquer maneira. Enfim, eu não queria interromper. É só que realmente é preciso dar um passo para trás. O Sr. Scott Bessent é o melhor que o Sr. Trump conseguiu. E isso, claro, diz muito sobre o Sr. Trump. Sim, Michael. Vá em frente. Bem, a ironia é que esse comércio de permissões envolvendo o petróleo russo e iraniano acabou revertendo completamente o objetivo do que Trump tentou fazer. Ao confiscar o petróleo do Irã, o efeito foi alcançar o oposto de 3 metas básicas dos Estados Unidos. E eu tive o dia já que estamos atrasados para organizar o que estou dizendo. Então, quero apenas destacar as 3 maneiras pelas quais o ataque de Trump reverteu toda a estratégia da política externa americana. Primeiro, ao fechar o Estreito de Hormuz, o Irã impôs o equivalente militar de sanções sobre o petróleo da OPEP, forçando uma dependência do petróleo russo, do petróleo iraniano e, em última instância, no futuro, do petróleo justamente dos países que os Estados Unidos tentavam impedir de vender. Assim, isso revertiu a ação em escala contra o fornecimento de petróleo russo. E Trump disse que a suspensão das sanções vai durar apenas um mês ou algo assim, como acho que Bessent sugeriu, e depois tudo voltará ao normal. Ele não vai permitir novas compras de petróleo russo.
Bem, agora sabemos que isso é tolice. Agora sabemos que a interrupção do petróleo vai durar, acredito, pelo menos até o fim do ano e provavelmente até 2027. Agora, a segunda coisa que quero destacar é que a esperança dos Estados Unidos, durante toda a última metade do século, desde 1974, tem sido tornar-se o principal beneficiário financeiro do acúmulo de fundos de riqueza e reservas estrangeiras da OPEP. E essas economias têm assumido a forma de compras da OPEP de títulos, ações e depósitos bancários dos Estados Unidos. Portanto, destruir agora a capacidade de exportação da OPEP está forçando esses países a começarem a vender suas reservas dolarizadas para financiar seus próprios estoques, sustentar economias sobrecarregadas por dívidas e cobrir os déficits que estão enfrentando agora, que não têm mais entrada de recursos das exportações de petróleo. E o terceiro ponto, algo sobre o qual Richard e eu temos conversado nos últimos 6 meses, é todo o mito que sustenta as exigências dos Estados Unidos por subsídios de países estrangeiros, tanto da OTAN quanto da OPEP, como pagamento pelos esforços americanos para proteger esses países contra ameaças da Rússia, da China e do Irã. Pois bem, toda essa ideia dos Estados Unidos como protetor, merecedor de apoio financeiro por meio da OTAN e das compras de armas americanas pela OPEP, que agora vemos que não funcionam, foi destruída. E os ataques de Trump à Venezuela e ao Irã, e suas ameaças de atacar a Groenlândia, até mesmo o Canadá, mostraram que, em vez de proteger seus aliados da Rússia, da China e do Irã, os Estados Unidos se tornaram a maior ameaça à estabilidade mundial. Agora é o principal patrocinador global do terrorismo e do apoio à Ucrânia contra os falantes de russo, a Israel contra os palestinos e a Al-Qaeda na Síria em geral. Assim, como parte desse sistema de Guerra Fria, acredito que o fracasso das armas norte-americanas em proteger seus aliados os levou a perceber que, se realmente precisarem de proteção militar contra essas supostas ameaças, de que Rússia, China e Irã seriam o principal perigo para eles, buscando conquistar seus vizinhos, então as armas dos Estados Unidos não vão ajudá-los. Os mísseis e drones do Irã têm facilmente escapado das defesas israelenses e árabes da OPEP e, na verdade, as esgotaram. Isso significa que o Irã agora pode bombardear seus atacantes à vontade. Nem as armas dos Estados Unidos, nem as promessas de defender esses aliados estão funcionando. Então, o que impede outros países de intervir agora e dizer: não podemos permitir que os Estados Unidos e Israel ameacem toda a economia mundial, mergulhem nossas economias em uma crise financeira e nos forcem a fechar indústrias inteiras, reduzindo o emprego, causando desemprego, enquanto os preços da gasolina e o custo de aquecer as casas aumentam, pressionando os consumidores e os levando ao endividamento. Por que eles não estão se levantando e dizendo: apostamos no cavalo errado, precisamos nos proteger intervindo e parando os ataques dos Estados Unidos? E de fato, o Irã deixou claro: esses ataques não vão parar até que resolvamos o objetivo de longo prazo. Eles vão manter os Estados Unidos, Israel e quaisquer aliados americanos nos países árabes da OPEP, fora do Oriente Próximo, a partir de agora. Vocês nos ameaçaram com um perigo existencial, que seremos destruídos, nossos líderes pessoalmente eliminados, nosso petróleo tomado por Donald Trump, que nomeará pessoalmente um novo líder, uma espécie de Boris Yeltsin iraniano, que permitirá que as companhias petrolíferas americanas entrem e retomem o controle do petróleo iraniano. Basicamente, esse é o plano ao qual outros países estão se submetendo, se não agirem ativamente, e ainda não estão fazendo isso. Basicamente, Trump disse: é a nossa guerra, mas é o seu problema. Você se lembra de que o governador do Texas, Connally, disse algo parecido quando o dólar foi desvalorizado em relação ao ouro, e só restaram as notas promissórias do Tesouro dos Estados Unidos como reservas mundiais. Ele disse: bem, é o nosso dólar, é o seu problema. Pois bem, Trump está dizendo: é a nossa guerra, é o seu problema. Então, como resolver isso?
Vocês querem fornecer os navios caça-minas para limpar o Estreito de Hormuz? Querem enviar as forças para lutar contra o Irã? Nós não vamos. Tudo o que podemos fazer é bombardear. É a única coisa que nos resta. Não vamos enviar tropas. Trump disse isso novamente hoje. Nenhuma tropa. Tudo o que podemos fazer é bombardear. E vamos mirar novamente nos campos de petróleo do Irã se o país continuar lutando por sua sobrevivência. Bem, obviamente o Irã vai lutar por sua sobrevivência e, obviamente, os Estados Unidos pretendem continuar escalando até que toda a capacidade de exportação de petróleo do Oriente Médio seja encerrada. Então, todo aquele mundo que dependia dos Estados Unidos como fonte de estabilidade, em vez de instabilidade, acabou. A guerra entre os Estados e o Irã, como eu disse, parece que vai continuar no próximo ano. E eu sei que já falei por alguns minutos, mas quero discutir apenas um ponto. O primeiro que mencionei sobre as sanções. O objetivo de longo prazo dos Estados Unidos, anterior à presidência de Trump, tem sido monopolizar o comércio mundial de petróleo, impondo sanções contra produtores de petróleo cujas políticas vão contra as dos Estados Unidos, Rússia, Irã, Venezuela e qualquer outro que queira exportar petróleo em competição com o bloco militar e econômico norte-americano. Ao impor sanções comerciais contra o Irã em 1979, quando o país assumiu o controle de seu próprio petróleo após derrubar o Estado policial militar do Shah, e novamente ao sancionar o petróleo russo em 2022 e depois o petróleo venezuelano no ano passado, os Estados Unidos efetivamente dolarizaram a produção mundial de petróleo. Isso foi muito além de simplesmente precificar o petróleo em dólares. Ives Smith sempre me lembra que o comércio de petróleo representa apenas cerca de 5% a 7% da demanda por dólares. São os movimentos de capital financeiro que realmente determinam o equilíbrio global. O papel dos petrodólares não se limitava a precificar o petróleo em dólares ou a aumentar o preço. A ideia central era que os países da OPEP manteriam seus lucros do petróleo e os enviariam para os Estados Unidos. E Kissinger disse: "Dissemos à OPEP que vocês podem cobrar o quanto derem." Nós não vamos deixar vocês comprarem o controle de nenhum petróleo, corporações americanas ou mesmo imóveis ou fazendas. Vocês podem comprar títulos ou ações, podem financiar a indústria americana, mas não terão nenhum controle, nem poderão usar sua propriedade para seus próprios propósitos, ao contrário de todo o propósito dos Estados Unidos quando investe. Então, os países da OPEP respondem por cerca de 40% do comércio mundial de petróleo e 20% da produção total de petróleo, mais 40% do comércio. Se o Estreito de Hormuz for bloqueado por mais de alguns meses, isso vai mergulhar todos esses países dependentes de petróleo em uma depressão. E eles já anunciaram: estamos tendo que vender nossos fundos nacionais. Tivemos que vender títulos, presumivelmente títulos do governo dos Estados Unidos, depósitos bancários e também participações britânicas, para equilibrar o orçamento, porque os próprios países da OPEP se endividaram para financiar todo o seu desenvolvimento imobiliário em uma parte do mundo que, na verdade, não consegue sustentá-lo normalmente. Assim, os preços mundiais do petróleo, juntamente com o mercado acionário internacional e as taxas de câmbio, já demonstraram disposição em, de certa forma, compensar a desaceleração das exportações da OPEP, liberando suas próprias reservas nacionais de petróleo. Bem, tudo bem, isso vai levar um tempo, talvez alguns meses. Mas então, todas as reservas nacionais que eles guardaram, justamente para uma emergência de guerra, estarão esgotadas, assim como seus estoques de armas também estarão vazios. E tudo o que isso vai fazer é adiar a crise até o ponto em que, quando eles não tiverem mais petróleo para jogar no mercado, e quando não permitirem que Rússia e Irã substituam a OPEP como os principais exportadores de petróleo do mundo, então haverá um colapso. Então, o que outros países vão fazer? Eles vão dizer: certo, vamos nos afastar da dependência da OPEP,
que era uma parte fundamental do sistema financeiro dos Estados Unidos. Esqueça o sistema comercial. O sistema financeiro, o balanço de pagamentos, todas essas participações em títulos, ações e depósitos bancários, tudo isso vai começar a ser revertido. E o que Trump fez foi reverter esse objetivo financeiro básico do controle dos Estados Unidos sobre o comércio de petróleo, que deveria ser o pilar de sua capacidade de controlar outros países. E assim, para ajudar ainda mais a evitar uma grave crise de energia, como acabamos de dizer, Trump afirmou, bem, assim como Biden, que é possível comprar petróleo russo. Muito desse petróleo já está em navios. Bem, o que vai acontecer depois de 2 semanas ou 2 meses, quando esses navios tiverem descarregado seu petróleo? Biden e Trump estão dispostos a dizer, tudo bem, a OPEP ainda não está exportando nenhum petróleo porque suas instalações foram destruídas. Então, acho que vocês podem continuar comprando petróleo russo e iraniano até onde a vista alcançar. Que mudança é essa em relação ao que deveria ser todo o alicerce do controle americano sobre o petróleo e, portanto, sobre seu comércio de energia e, consequentemente, sobre todas as indústrias químicas de fertilizantes e tudo mais que depende do comércio de petróleo? Tudo isso está ameaçando os aliados mais próximos da América na OTAN, Europa, Japão e Coreia do Sul. E ainda assim, se você olhar para o mercado de ações hoje, tudo parece apenas marginalmente diferente, como se todos esses problemas fossem temporários. Então o mundo está fechando os olhos para as questões que Richard, eu e todos os seus convidados temos apontado, problemas que estão se acumulando e vão acontecer. É como se houvesse uma espécie de dissonância cognitiva, uma relutância em enxergar o quão sistêmico é todo o problema, que o ataque de Trump e o ataque de Israel, em nome dos Estados Unidos, com orientação norte-americana, causaram ao mundo. Richard, há pouco soubemos que o Irã afirmou que o Estreito de Hormuz está aberto, mas isso não significa que todos possam usá-lo. Até agora, China, Índia, Iraque e Malásia estão utilizando o Estreito de Hormuz. Eles podem passar por lá, mas esse não é o caso de outros países. Richard, há um artigo no Financial Times que argumenta que as ações do Irã no Estreito de Hormuz mostram a realidade da guerra econômica multipolar. Durante décadas, os Estados Unidos dominaram. É o que o artigo. Por décadas, os Estados Unidos dominaram o uso de sanções e empregaram a pressão financeira como uma arma estratégica. Agora, outras potências como a China e a Índia estão entrando nesse jogo, e a resposta delas vai ser, você sabe, diferente. O artigo argumenta que ninguém realmente sabe qual seria a reação dos Estados Unidos. Mas até agora, parece que a situação no Estreito de Hormuz está tornando todo esse conceito muito mais complicado. Ué, a sua compreensão de mais está acontecendo agrantemente. Bem, primeiro, o contexto mais amplo. Eu entendo que as pessoas veem no Sr. Trump alguém incoerente, impulsivo, não muito bom com a verdade, obtendo resultados que não eram esperados. Mas não acho que ele seja tão diferente de presidentes anteriores. Quero dizer, os presidentes americanos não são exatamente motivo de admiração. Sempre achamos que o último foi melhor, mas isso só porque o que temos agora é ainda pior do que aquele. E achávamos que ele era melhor do que o anterior. E notei que está muito na moda agora, especialmente na Europa, zombar da qualidade da liderança de Starmer, Macron, Meloni e Merz. Eu admito, estou envolvido nisso. Isso é uma incompetência impressionante, simplesmente não pensar nas coisas direito. Já se sabe há muito tempo como é o Estreito de Hormuz. Não é nenhuma novidade que essa é uma área muito vulnerável e que o Irã tem um enorme poder sobre ela por causa da geografia. Você não precisa ser um grande cientista social para perceber isso. Mas aqui está o ponto. Quando o vento sopra a seu favor,
tudo bem cometer um erro, ou dois ou três, porque o vento vai corrigir o que você estragou. Então os Estados Unidos tentam derrubar Castro em 1961. Um erro catastrófico. Não conseguiram. Fracassaram, sabe? Mistake. Couldn't do it, failed at it, But, it didn't fundamentally change. Mas veja, isso não mudou fundamentalmente a dominância dos Estados Unidos na segunda metade do século XX, porque o Império estava em ascensão, substituindo os antigos europeus, remodelando o mundo, fazendo exatamente os acordos petrolíferos que o Michael acabou de nos explicar em programas anteriores. Então, quero que as pessoas mantenham um referencial para compreender isso. O problema agora é que o vento mudou. O Império não está crescendo, não está se expandindo, está encolhendo. Está sendo superado por uma nova potência econômica, construída sobretudo em torno da República Popular da China, mas também com os BRICS e a aliança que eles formaram, de maneira muito inteligente, apesar das muitas diferenças entre os países do grupo. Ainda assim, eles se uniram em uma espécie de coalizão que está ajudando-os a atravessar esta crise. Sabe, a Rússia pode vender seu petróleo para a China. A Índia consegue meio que contornar as sanções e comprar o petróleo de que precisa da Rússia, e assim por diante. Certo, quero que você mantenha isso em mente. O Sr. Trump agora enfrenta o problema do declínio. Quando você comete um erro, ele não deixa de importar, ele piora. Isso torna a sua situação pior do que poderia ter sido em outras circunstâncias. E já podemos ver isso. 6 meses atrás, Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã. As consequências para os Estados Unidos foram relativamente pequenas. 6 meses depois, eles atacam o Irã novamente, e as consequências são horríveis. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Sim, você pode responder com este ponto específico ou aquele, mas há uma mudança maior em andamento que precisamos controlar. Muito bem. Dito isso, quero analisar algumas outras dimensões do que está acontecendo. O Sr. Hedges nos disse que estão pedindo 200 bilhões de dólares em dotações adicionais do Congresso para lutar nesta guerra, que, é claro, não pode realmente ser uma guerra, já que não deixaram o Congresso votar se deveriam ou não ter uma. Então, o Congresso não pode votar sobre começar uma guerra, mas agora tem que votar se pode financiar a guerra da qual não participou. Esses são sinais de que isso está fora de controle. Esta é uma peça de teatro tão ruim sendo encenada aqui que grita incompetência e confusão. Mas é muito, muito pior. A Suprema Corte invalidou as tarifas. Agora, há uma montanha de processos judiciais surgindo, com todo tipo de pessoas, incluindo consumidores que foram prejudicados pelas tarifas e tiveram que pagar mais, assim como inúmeras empresas importadoras querendo reembolsos. E eles certamente vão conseguir alguma coisa. Não sei como isso vai ser resolvido e entendo que vai levar tempo. Mas os 150 bilhões de dólares, que eram a única nova fonte de receita entrando no governo dos Estados Unidos, agora estão fundamentalmente comprometidos. Por mais que ainda se receba, não será muito. Enquanto isso, você propôs um aumento de 600 bilhões de dólares no orçamento de defesa antes da guerra com o Irã. E agora, a guerra contra o Irã adiciona mais 200 bilhões de dólares aos 600 bilhões. Isso significa, deixe-me garantir que todos entendam, que o orçamento atual de defesa está na casa dos 900 bilhões de dólares. Você vai adicionar 600 bilhões para o orçamento do próximo ano, mais 200 bilhões para a guerra com o Irã. Você está praticamente dobrando seus gastos com defesa em um único ano. E é o país que gasta mais com defesa do que a maior parte do resto do mundo somado. Quero dizer, isso é tão completamente fora da realidade que as pessoas vão se perguntar, como você vai fazer isso? A única maneira concebível, exceto um aumento de impostos, o que ele não pode fazer por razões políticas. Os Estados Unidos nunca travam guerras com dinheiro de impostos, só travam suas guerras com dinheiro emprestado.
It only fights its wars with borrowed money. Why? Because you can't get away with paying it. Por quê? Porque você não consegue pagar isso por meio de impostos, então você toma emprestado. Certo, mas nós já somos o maior país devedor do mundo. Nossa dívida nacional é de 35 trilhões de dólares e já não temos mais classificação AAA. A Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch, as 3 agências de classificação, agora concordam que não é mais a AAA, mal chega a AMA. Então você vai ter que tomar mais 800 bilhões de dólares emprestados e já está operando com déficits de trilhões. Agora, quando você olha para isso, é aritmética simples, e nada do que eu disse aqui exige informações especiais, segredos ou qualquer coisa do tipo. Tudo isso é informação pública, disponível para qualquer um que examine os números relevantes. Bem, e agora o que vai acontecer? Well, now what's going to happen? The only way the United States can borrow the money that it... A única maneira de os Estados Unidos conseguirem tomar emprestado o dinheiro que toda a sua política externa agora exige é pegando empréstimos como nunca se viu, e isso marca o fim da queda das taxas de juros. Você deve ter notado que ontem e hoje, o Federal Reserve, que alguns diziam que reduziria as taxas de juros porque nossa economia está caminhando para uma recessão, não o fez. Diz que não pode fazer isso. Precisa ver quais serão as consequências desta guerra. E Michael acabou de sugerir que eles não verão essas consequências por um bom tempo, já que a guerra vai continuar. Mas todo o mercado de ações entende que as taxas de juros estão subindo. E para a macroeconomia americana, isso não é bom para o mercado de ações. Isso não é bom. For the stock market, this is not good. E para as pessoas que ganharam muito dinheiro nos últimos 2 anos apostando em turbulências geopolíticas ao comprar ouro, é preciso lembrar que comprar ouro é um risco, porque o ouro não paga nada. Não há taxa de juros, nem uma instituição que diga que você vai receber juros. O ouro é um ativo que se desvaloriza quando as taxas de juros sobem, porque o dinheiro procura onde pode gerar retorno. Então, o que aconteceu? O ouro despencou nos últimos dias, nas últimas 2 ou 3 semanas. Desde que essa guerra começou, o ouro não apenas parou de subir, como vinha fazendo há 2 anos, mas caiu rapidamente. O petróleo subiu, é claro, mas o ouro não. O mercado de ações está sendo abalado por isso, e as pessoas estão perdendo muito dinheiro porque o ouro que acumularam está perdendo valor muito, muito rapidamente. Bem, sabe, esse é um momento muito perigoso. O ouro costumava ser uma espécie de medida, algo em que se podia confiar. Era um índice de problemas no mundo, porque, quando havia problemas, todas as pessoas ricas recorriam ao ouro, na esperança de preservar sua riqueza. Houve um tempo em que elas recorriam ao dólar, mas a alta do ouro nos últimos 2 anos se baseou no fato de que o dólar não é mais um lugar seguro para se refugiar. Certo, agora o dólar não é, porque não está nem pior nem melhor, e o ouro também não. Então, para onde diabos o dinheiro vai? A resposta é, ele não faz ideia. Isso adiciona um novo nível de incerteza e caos ao que está acontecendo. Sobre o que o Michael estava falando há alguns momentos, ou seja, os movimentos internacionais de capital, eles estão sendo atacados não apenas diretamente por tudo o que o Michael mencionou, mas também indiretamente, por meio desses efeitos macroeconômicos do que está acontecendo. Enquanto isso, os Estados Unidos estão programados para aumentar seus empréstimos e expandir dramaticamente sua dívida nacional. Aliás, essas eram 2 coisas que o Sr. Trump prometeu corrigir. Então não será apenas que o homem que disse que não teria uma guerra já teve grandes conflitos. Seus déficits serão grandes, sua dívida nacional será grande, e o aumento das taxas de juros, somado ao custo da energia disparando, significa que a inflação vai piorar. Já há atividade de investimento baseada nessa suposição. Isso está se tornando totalmente, caoticamente fora de controle. E eu espero, finalmente tocando no ponto do Michael sobre dissonância psíquica,
que você só tem dissonância psíquica se permitir que as contradições ao seu redor entrem na sua mente. Os Estados Unidos sempre foram um país único em sua capacidade de lidar com contradições, fingindo que elas não existem. Então as pessoas que comandam essa sociedade não enfrentam contradições. Tá tudo dando certo. E sabe de onde isso vem? De um império que acabou de ter um século de ascensão e que ainda não é capaz de reconhecer a ideia de que acabou. Isso não acontece mais. E é melhor repensarmos os problemas, porque eles estão piorando à medida que continuamos fingindo que não existem. Richard, seu ponto sobre financiar a guerra por meio do endividamento em vez de taxar o povo é exatamente o que Adam Smith destacou. Um dos pontos centrais de A Riqueza das Nações era que ele se opunha a contrair dívidas externas para pagar guerras. Ele perguntava como evitar a dívida externa da Grã-Bretanha, que a obriga a impor impostos para pagar todos os juros dela. Ele dizia que a maneira de impedir isso é financiar as guerras com base no princípio do pague conforme o uso, porque se as populações sentissem o custo real da guerra para si mesmas, enquanto ela estivesse acontecendo por meio de impostos, estariam muito menos dispostas a apoiá-la patrioticamente com tanto entusiasmo. Eu acho que o Irã, eu falei na semana passada, nós falamos, quando o Irã insistiu que uma das condições que teria para encerrar a guerra, sua solução era que os países árabes da OPEP tivessem que parar de apoiar o dólar americano com suas reservas financeiras. Era preciso romper a simbiose entre as economias árabes da OPEP e a economia dos Estados Unidos. Esse foi o segundo ponto que mencionei antes e sobre o qual queria falar. O objetivo dos Estados Unidos tem sido dolarizar o comércio mundial de petróleo, ou mais precisamente, dolarizar as economias dos exportadores de petróleo da OPEP e as poupanças financeiras que eles acumularam ao longo do último meio século com esse comércio de petróleo. Bem, Joe Kent, que foi chefe de gabinete de Tulsi Gabbard e tinha seu próprio cargo como assessor de segurança, acabou de renunciar publicamente há poucos dias. E eu acho que ele disse ontem, 18 de março, no programa do Tucker Carlson, que uma das principais exigências dos Estados Unidos para negociar um acordo com o Irã era insistir que o país vendesse petróleo e gás apenas em dólares e os precificasse em dólares, em vez de qualquer moeda dos BRICS ou outra moeda não atrelada ao dólar. Bem, o ponto central disso, como mencionei, não é a precificação em dólares. Isso não importa tanto. O que importa é que manter suas reservas na forma de empréstimos dos Estados Unidos aos próprios Estados Unidos dá aos Estados Unidos algo que eles podem confiscar e usar em benefício próprio. Assim como a Europa confiscou 300 bilhões das reservas em dólares da Rússia na Europa. Portanto, o investimento dos lucros do petróleo e das rendas de recursos da OPEP em dólares tornou os países árabes da OPEP reféns dos Estados Unidos. E o Irã reconheceu isso. Essa é, essencialmente, a motivação por trás da afirmação. Precisamos romper essa conexão entre o petróleo e o dólar. O que tem sido mais importante para as relações entre os Estados Unidos e a OPEP é justamente a questão do que eles farão com suas receitas de exportação. Não é necessário realmente possuir os recursos de petróleo para controlar seu comércio. Os Emirados do Oriente Médio podem ser donos de seus recursos, desde que o dinheiro dessas exportações, o dinheiro proveniente desses recursos, seja todo enviado aos Estados Unidos como empréstimos. E esses empréstimos são, como você acabou de destacar, Richard, a forma como os Estados Unidos querem financiar suas guerras contra o mundo com as economias do mundo e não com seu próprio dinheiro. É isso que o padrão do dólar representa. The dollar standard is. That's the new form of imperialism. And Henry Kissinger, essa é a nova forma de imperialismo. Henry Kissinger deixou claro em 1974 que as reservas em dólares da OPEP não deveriam assumir a forma de propriedade e controle reais de empresas norte-americanas. Como mencionei,
mas sim de participações mais anônimas em títulos e ações. Portanto, essa dimensão na conta de capital é o que a dolarização do comércio de petróleo realmente significa. E é claro, outros países já vêm reciclando grande parte de seu dinheiro nos Estados Unidos, comprando exportações de armas americanas que, como estamos vendo agora, não conseguiram protegê-los. Elas não são realmente armas para combate, são símbolos de status para serem exibidos em desfiles, como ter um carro caro ou uma escultura famosa, mas não para serem usadas na defesa. E de repente, os países que vinham comprando armas dos Estados Unidos perceberam: espere um minuto, elas não funcionam. Nos últimos dias, houve muita atenção voltada para algo que o primeiro-ministro da Malásia, Mahathir, disse em 2022. Ele vinha comprando aeronaves americanas muito sofisticadas, talvez no valor de $600 milhões, para a Força Aérea da Malásia. Então descobriram que todos esses aviões tinham um interruptor de desligamento. Aconteceu que cada avião que a Malásia havia comprado podia ser controlado pelos Estados Unidos, e os estados podiam apertar um botão, assim como o Stuxnet assumiu o controle das centrífugas do Irã. O interruptor permite que um controlador dos Estados Unidos assuma o controle do avião e o faça voar para onde a América quiser. Assim, se a Malásia ou qualquer outro país que compre um avião desse tipo tentar usá-lo para se defender de um aliado dos Estados Unidos ou para atacar um aliado dos Estados Unidos, os Estados Unidos podem simplesmente assumir o controle do avião e fazê-lo cair ou até mesmo fazê-lo dar meia volta e bombardear o próprio país. Então, toda essa ideia das exportações de armas dos Estados Unidos, que em muitos casos são quase tão grandes em magnitude quanto os fluxos financeiros para os Estados Unidos, de repente explodiu. As pessoas estão dizendo: espere um minuto, os aviões não funcionam. E mesmo que os compremos, não temos controle sobre eles. Sabe que tipo de comércio de armas é esse? Isso é realmente bizarro. Se você observar o que aconteceu com todas as economias dos países da OPEP na década de 1970, após o aumento do preço do petróleo, muitas delas foram colocadas em bancos dos Estados Unidos. Esses bancos americanos então emprestaram esse dinheiro para os chamados países do terceiro mundo, agora chamados de Sul Global. E esses empréstimos eram impagáveis desde o início. Eles foram concebidos para tornar outros países dependentes dos Estados Unidos para suas importações de alimentos, para o comércio e para seguir os conselhos do Banco Mundial, dos assessores americanos e da comunidade acadêmica, de que deveriam se especializar em matérias-primas, não se industrializar, se especializar em produtos de mão de obra barata, mas não em produtos sofisticados e de alto custo. Eles não estavam fazendo exatamente o que a China estava fazendo. Bem, todos esses empréstimos acabaram se tornando inadimplentes, e isso pôs fim a todo o ciclo de reciclagem dos investimentos bancários e de títulos dos Estados Unidos para os países do Sul Global, quando os títulos latino-americanos e de outras regiões do Sul Global tiveram que ser rebaixados. Estamos enfrentando uma situação semelhante hoje, no Hour, não apenas com esses mesmos países do Sul Global que não conseguem pagar os altos preços dos fertilizantes feitos a partir do gás, do petróleo e do gás em si, e dos alimentos que precisam importar e que são produzidos com fertilizantes feitos desse gás. Dá para ver o quadro inteiro. É como descascar uma cebola, vendo todas as diferentes camadas do que isso significa. E eu apresento a análise disso Não vou entrar em detalhes aqui, mas estou levantando esses pontos para mostrar o que os petrodólares podem significar hoje. Agora tem a ver com toda essa acumulação de poupança que os países da OPEP tiveram. Estamos vendo muitos de seus investimentos de capital, os bilhões de dólares que o Catar terá de gastar para substituir sua capacidade de refino de gás, todo o comércio de turismo de luxo que os países árabes desenvolveram. Tudo isso está ameaçado agora. E não terão de liquidar os grandes steps que elas permanecem.
tudo sendo eliminado. E estão tendo isso tudo. E é como se, qual foi o propósito de eles tentarem se tornar grandes exportadores de petróleo e investir em todas essas vastas reservas, projetos turísticos e hoteleiros, imóveis e empreendimentos financeiros que fizeram? Tem sido um desastre. Bem, quero encerrar destacando que na Grã-Bretanha, Starmer, nos últimos dias, disse que se os Estados Unidos se retirarem da OTAN, então a Grã-Bretanha, cito, não permitirá que bases americanas operem em território do nosso país. Então, o que Trump pode ter feito não é apenas romper o mercado de exportações dos Osmans como um meio de poupança. Ele pode ter finalmente separado a Europa da OTAN. E se a Europa realmente se afastar da OTAN, então qual seria o sentido de lutar contra a Rússia? Qual é o sentido de lutar contra o Irã? Se o motivo é a necessidade de petróleo e gás para evitar um colapso econômico, então a maneira de evitar isso é encerrar toda a Guerra Fria americana contra a Rússia, a China e o Irã. E sem o apoio de outros países a essa Guerra Fria americana, lá se vai toda a estratégia dos Estados Unidos de tentar ameaçar ou destruir outras nações se elas não obedecerem. Os Estados Unidos estão destruindo as economias de outros países, principalmente as de seus aliados. E talvez esses aliados agora estejam dizendo: preferimos reorientar nosso comércio, diplomacia e relações financeiras com nações que não se envolvem em aventuras imperialistas que destroem nossas economias. Basicamente é isso em poucas palavras. Pode continuar, Richard. Yeah, go ahead, Richard. Sim, grande parte do mundo ficou surpresa quando nas 2 primeiras semanas da guerra foram feitas perguntas, tanto aos Estados Unidos e a Israel de um lado, quanto aos porta-vozes iranianos do outro. Quais são seus objetivos? Quais são suas metas? O que vocês esperam alcançar? E os Estados Unidos deram uma resposta confusa. Eles não devem ter armas nucleares, algo que já concordaram em não ter, de qualquer forma. Mas ainda assim, essa questão permanece. O senhor Netanyahu pode constantemente assustar seu próprio povo, dizendo que está salvando-os das armas nucleares que o Irã terá prontas na próxima semana. Mesmo que todas as agências intermediárias, a Agência Internacional de Energia Atômica, todas elas, afirmem que o Irã não está em condições de produzi-las, e até mesmo a inteligência americana diga que eles não estão tão próximos disso, mesmo que quisessem. Certo. Bem, então é uma mudança de regime. Vamos deixar isso de lado por um momento. Os israelenses falam em mudança de regime, mas parecem literalmente querer dizer matar a liderança e substituí-la por alguém que possam aterrorizar. Porque é disso que se trata. Assassinar líderes é uma ação terrorista. Sempre foi. A noção original de terrorista se aplicava a pessoas como aqueles russos que assassinaram os czares no século XIX. Eles eram chamados de terroristas porque estavam aterrorizando a liderança daquele país. Mas o mais interessante é o caso dos iranianos. Eles não dizem o que você esperaria, ou pelo menos o que os jornalistas esperam. Eles não dizem, vocês precisam parar de nos bombardear. Eles não dizem isso. Isso não vai resolver a guerra. Isso não vai acabar com a guerra para eles. Eles deixam isso claro. Uau, vocês vão fazer isso? Não, não. E então eles explicam, e aqui está a explicação. Queremos os Estados Unidos fora do Oriente Médio. Uau. Todo mundo reage. Eles devem estar loucos. O quê? Sabe, é como aquela velha piada, o slogan fora da América do Norte. Não, isso é engraçado, porque os Estadounidenses fazem parte da América do Norte. E não é engraçado, mas é estranho. Mas agora deixe-me explicar por que não é. A explicação mais simples é que o problema do Irã não é este ou aquele. Não é o Estreito de Hormuz, nem os navios que passam, nem nada disso. O problema para os iranianos, que eles finalmente tiveram de compreender, é a presença dos Estados Unidos naquela parte do mundo. Michael está nos dando os detalhes. O petrodólar,
o controle dos fluxos de capital, a precificação do petróleo, tudo isso. Sim, mas esse é o papel dos Estados Unidos no Oriente Médio. E mesmo que se mude parte disso, ok, o petróleo pode ser negociado em yuans chineses, ou em euros, ou algo assim, essa não é a questão. Os Estados Unidos querem comandar a economia mundial neste século da mesma forma que basicamente fizeram na maior parte do século passado, o que não deveria surpreender ninguém. Mas os iranianos estão dizendo que esse é o problema. Em minhas palavras, o império de vocês não está indo embora em silêncio, nem rápido o suficiente. Vocês estão nos incomodando nesta parte do mundo. Estão desesperadamente tentando se apegar ao que criaram na segunda metade do século XX aqui. E a verdade é que isso é uma continuidade, desde o golpe contra Mossadegh em 1953 até esta guerra agora. É um processo interminável, que eles já entenderam. Esse é o nosso problema, nós iranianos. Temos aqui alguém cujo parceiro júnior Israel também é um incômodo, mas todos entendem que sem os Estados Unidos, ou não haveria um Israel problemático, ou não haveria Israel algum. Então esse não é o problema. É o seguinte, não façam outra guerra com Israel. Já é ruim o bastante o Hezbollah fazer isso. Esse não é o nosso problema. Realmente não é. O nosso problema, e é por isso que esta guerra não vai parar, é que vocês precisam sair. E o resto do mundo pensa, como assim? Um pequeno país pobre está dizendo algo aos Estados Unidos. Sim, porque é aí que estamos. O esgotamento desse império. Você não conseguiria fazer isso se fosse o Afeganistão. É pobre demais e pequeno demais. E não conseguiria fazer isso no Iraque, pelo mesmo motivo. E nem mesmo no Vietnã, pelo mesmo motivo. Mas agora você tem 92 milhões de pessoas, bem na fronteira com a Rússia, que podem garantir que terão drones e mísseis para sempre. Então agora é uma luta desigual, que de repente não parece tão desigual assim. E enquanto as pessoas enfrentam dificuldades aqui nos Estados Unidos, simplesmente ignoram. Querem que saiamos do Oriente Médio. Grande erro. Você está zombando. Eu entendo que isso ajuda a lidar com essa realidade, mas é isso que está tentando fazer. Você está tentando descartar algo que está terrivelmente presente. A pergunta insistente, meu Deus, é se eles conseguem resistir ao bombardeio que estão sofrendo de Israel e dos Estados Unidos tempo suficiente para realmente vencer. E quanto a essa ideia, eu não sei. Quero dizer, Nima, você sabe melhor do que Michael e eu qual é a resposta. E o que o povo iraniano pode e vai fazer, dadas todas as lutas dentro daquele país. Todas as diferenças, todos os conflitos, como todos os países têm. Mas o Irã certamente tem a sua parte. Eles conseguem aguentar tempo suficiente. Porque quanto mais se pensa nisso, mais a declaração extraordinária de sua liderança. Vamos lutar até que os Estados Unidos saiam do Oriente Médio, em vez de soar como loucura, está se tornando uma possibilidade brilhante que eles parecem prontos para lutar, para concretizar. E então a questão passa a ser, até que ponto os Estados Unidos desceram na escada do declínio, a ponto de a capacidade dos iranianos de resistir superar a capacidade do povo americano de suportar um governo fazendo o que este está fazendo. Tudo o que posso dizer é que o que estamos discutindo aqui é um enfraquecimento. É por isso que tenho me concentrado no macro. Estamos enfraquecendo a coesão desta sociedade com o que estamos fazendo. Se as taxas de juros subirem, se a inflação voltar a aumentar, se uma recessão ocorrer, tudo isso agora é mais provável do que antes de tudo isso começar. Então o Irã entrará para a história da humanidade como tendo compreendido antes de todos nós que, para usar uma imagem da China, trata-se de um tigre de papel. Bem, Richard, acho que o Irã pode resistir por mais tempo do que os Estados Unidos e seus aliados, porque o Irã pode simplesmente dizer ao mundo:
Se vocês não intervirem para parar o terrorismo e a destruição dos Estados Unidos e de Israel, então toda a economia mundial vai entrar em colapso. Ou pelo menos a economia da América e de seus aliados na Europa e na Ásia. Porque não vamos permitir ser mortos sem derrubar junto todas as nações que não impediram os Estados Unidos e Israel. Então, basicamente, essa é a sua mensagem. E já vimos sua disposição em agir assim, porque realmente não tem escolha. Se parar, será destruído por Trump voltando a atacá-lo repetidas vezes. É o que seus líderes disseram, e isso certamente parece uma avaliação realista do comportamento dos Estados Unidos. Portanto, cabe ao mundo impedir sua própria destruição econômica. E ele ainda nem começou a fazer isso de forma séria. Yeah. Sim, sim. Richard, Scarrow, Saham. Something before wrapping up. No, it's just I am. Não, é que ainda estou reagindo. Eu não tinha ouvido o que Michael disse sobre o Starmer. Tenho meio pé na Europa, falo essas línguas. Minha família vem de lá e por aí vai. Se essa citação for precisa, bem, nunca ouvi o Starmer demonstrar coragem suficiente para fazer algo assim. Ele está no fim da carreira política, embora achasse que estivesse no meio dela. Ele desperdiçou uma eleição na qual chegou ao poder com uma maioria trabalhista nas duas casas do parlamento e destruiu tudo isso. É extremamente antipático e impopular, no mesmo nível do Macron na França. Só para o nosso público, eles tiveram eleições municipais no último fim de semana, no domingo passado, e o partido governista do Sr. Macron perdeu tudo. Ou os nacionalistas de direita ou a esquerda, a França insubmissa e aquela coalizão da esquerda se saíram muito bem. And that coalition of the left, they did very well. But the middle, which Mr. Macron represents, Mas o centro, que o Sr. Macron representa, desapareceu completamente. Completamente. E isso geralmente é um prenúncio das eleições nacionais que virão. Então tenho me perguntado quanto tempo levará para os europeus perceberem que a política externa americana, porque, como eu disse, é um império em declínio, não se trata mais de ter aliados com quem se resolvem as coisas. Ela quer tributários. Um aliado só é interessante na medida em que nos enriquece e, portanto, nos torna mais seguros. Eles não fizeram isso o suficiente, então vou reclamar que são parasitas, que não fazem nada por nós. Quero dizer, somos tolos, mas dá para entender de onde isso vem. Você quer o apoio deles. Essa decisão de atacar junto com Israel não foi discutida. O governo alemão deixou isso claro na última semana. O Sr. Merz disse isso, e essa seria a economia mais importante, junto com os Estados Unidos, a apoiar. the most important economy with the United States to support. It is, for example, if people don't know, the most important. Por exemplo, caso as pessoas não saibam, a Alemanha é atualmente o principal apoiador da Ucrânia. Então, não se coordenar com a Alemanha é algo além das palavras. É estupidez. E depois pedir a eles, e nem de forma muito educada, que ajudem. Por favor, enviem-nos navios de guerra, sendo que, como Michael apontou corretamente, eles não têm, ou têm pouquíssimos. E esses poucos não funcionam muito bem, porque não têm sido usados. E ainda ficar irritado quando eles dizem, bem, você sabe, o Starmer inicialmente disse sim, e depois também é bem. Evidenza. And then realized, and look at the irony here, realized that his career was. Ele percebeu que sua carreira estava acabada, a menos que se voltasse contra ela, porque assim poderia se tornar um herói para todos os britânicos que não gostam de ser tratados dessa maneira. O idiota Partido Conservador da Inglaterra e o ainda mais absurdo Partido Reformista de Farage estão entusiasmados em apoiar os Estados Unidos por motivos que, Deus sabe como chamar, têm a ver com o modo como pensam, se é que a palavra pensar sequer se aplica. Então, o Sr. Starmer acabou de descobrir que, sendo anti-americano, talvez tenha a melhor chance de não desaparecer. Isso não tem nada a ver com o Irã ou com o imperialismo britânico, dos quais ele nunca questionou nada e nunca questionará. Imperialism, none of which he has ever questioned, and he never will. But you can see another example. Você pode ver outro exemplo na história do capitalismo, em que, eu diria, é sempre a situação interna que determina se você vai à guerra, quando vai à guerra, como vai à guerra e quando termina a guerra. Acho que será o resultado de 2027, não, desculpe, 2027,
O que acontecer neste país é que trará o fim dessa guerra. Ou o medo do Sr. Trump em relação ao que está começando a se desenrolar na economia o fará ter que parar com isso. Então a questão será, repare como está mudando. Não será mais sobre o que os Estados Unidos vão fazer, como se tudo começasse e terminasse aí. Passará a ser o que os iranianos vão fazer se os americanos pararem de bombardear e declararem paz. O que eles vão fazer? If the Americans stop bombing and declare peace, what are they going to do? And the whole world will be now focused. E agora, o mundo inteiro estará voltado para a liderança iraniana, o que quer que ainda reste dela, para formular uma base sobre a qual encerrar esta guerra, algo para o qual eles talvez não estejam prontos, colocando o Sr. Trump em uma posição absolutamente única, dada a bravata com que ele tenta fazer tudo. Ele terá que agir, mas você sabe, ele vai dar conta. Sabe como eu sei? Por causa daquele vídeo do Scott Bessent. Estamos retirando as sanções contra a Rússia. Estamos retirando as sanções contra o Irã para derrotar a Rússia e o Irã. Estamos dando a eles uma tonelada de dinheiro, pagando preços absurdos pelo que exportam. E rapaz, isso é um golpe contra eles. Isso é tão estúpido que você realmente precisa parar, respirar fundo e entender que ele provavelmente... Veja bem, eu não tenho certeza. Ele provavelmente não é tão estúpido assim. Mas o que sai da boca dele é estupidez ao quadrado. Coming out of his mouth is stupid squared. Well, I'm glad you brought up Starmer because when even the opportunists Bem, fico feliz que você tenha mencionado o Starmer, porque quando até os oportunistas estão se afastando dos Estados Unidos, eles são como canários na mina de carvão. E se você observar o que aconteceu na Grã-Bretanha nesta semana, eles estão aumentando drasticamente os preços do gás. Os trabalhadores britânicos estão sendo pressionados pelo aumento do custo de aquecer suas casas, da eletricidade. Todos os preços de energia que recaem sobre os trabalhadores e seus empregadores estão subindo muito, revelando as coisas. E o problema não está apenas na Europa, com Merkel, Macron e Starmer. Veja a Coreia. Merz and Macron and Starmer. Look at Korea. Just 2 days ago, the Korean... Apenas 2 dias atrás, o parlamento coreano aprovou um presente de 350 bilhões de dólares para os Estados Unidos, dizendo: se vocês não aumentarem suas tarifas contra nós, então daremos a vocês 350 bilhões de dólares para que você, Donald Trump, invista e fique com a maior parte dos lucros, só para que possamos manter o mercado para nossas exportações. Mas o que a Coreia pode exportar agora, se não tem petróleo e gás da OPEP? Isso quebra tudo o que Trump havia prometido, os 350 bilhões de dólares da Coreia. E ainda há os 550 a 750 bilhões de dólares que o Japão prometeu enviar aos Estados Unidos, quando o Japão enfrenta a mesma escassez de energia que a Coreia. E ontem havia a primeira-ministra japonesa, russa, anti-chinesa e pró-americana, sentada aqui com as mãos muito tensas no colo, enquanto Trump dizia: sabe, estamos realmente surpresos. O Irã, eles não estão gordos para isso. Iran, they weren't expecting the attack, and surprise is how to win a war, just like when we atom bombed you. E a surpresa é como se vence uma guerra, assim como quando bombardeamos vocês no Japão. Aquilo foi uma surpresa. Claro, vocês começaram. Bombardearam Pearl Harbor. Essa era a discussão que ele estava tendo. Dá para imaginar o efeito que isso tem sobre o Japão e sua decisão. Até quando podemos manter nossa servidão aos Estados Unidos, transferindo nossa indústria para lá, como a Coreia prometeu fazer, e tudo isso para quê? Quando poderíamos realmente estar lucrando ao negociar com nossos vizinhos, em vez de sonhar em atacá-los novamente como fizemos na década de 1930. Talvez Trump acabe provocando uma reconsideração da paz mundial no ritmo em que está indo. Bem, recebi vários e-mails hoje, só para você ter uma ideia. Alguns deles foram realmente, não vou lê-los, mas se o fizesse, fariam você chorar. As pessoas entenderam muito rapidamente. Pearl Harbor foi o Japão atacando uma base naval militar naquele porto, no Havaí, enquanto o que os Estados Unidos fizeram foi lançar bombas atômicas sobre 2 cidades civis. Hiroshima e Nagasaki eram centros populacionais densamente concentrados. Então, um país atacou um alvo militar. O outro usou, pela primeira
e única vez na história da humanidade, armas nucleares. First and only time in human history, nuclear weapons. By the way, we should be discussing next week. Aliás, devemos discutir na próxima semana a declaração que está sendo divulgada pela Organização Mundial da Saúde de que eles estão considerando seriamente a possibilidade de armas nucleares serem usadas nesta guerra. É tudo o que dizem oficialmente, mas aparentemente, de forma não oficial, a expectativa deles é de que Israel teria que fazer isso por estar em risco de desaparecer. E sabe, eu não sei o que fazer com essa informação, mas isso me dá uma sensação ruim no estômago. Então acho que talvez uma conversa fosse útil, apenas como uma forma, por mais fraca que seja, de lidar com um pensamento tão possível. Such a conceivable thought. Sure, sure. Claro, Yeah. claro. Muito obrigado, Richard e Michael, por estarem conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Sure, as always. Cuide-se. Cuide-se.